Uma boa noite a todos, uma boa noite mais uma vez, o nosso encontro aqui no Templo Unificado Irmão Radamés, para falarmos sobre mais uma leitura da Bíblia. Que novidade! Marcos capítulo 4, versículo do 10 ao 20, quando Jesus explica a parábola do semeador. A gente já leu alguma vez aqui a parábola do semeador, né? E essa explicação da parábola eu não lembro de ter lido. E eu fiquei assim, de queixo caído, porque ele explicou aqui praticamente do jeito que eu tinha entendido, sabe? Quando eu li lá, eu mais ou menos tinha entendido assim. Então ele responde, né, que aos apóstolos é dado o direito, né, o poder de compreender o que ele falava, já naquela época. E aos outros, ele falava por parábolas, porque as pessoas não iriam compreender, elas não iriam saber o que fazer com aquelas palavras, né? E aí ele falou assim, que aqueles que veem e não enxergam, e tem aqueles que ouvem e não entendem, né? Por isso que eu vos falo por parábolas. E a gente pode dizer que até hoje, né, nos dias de hoje, muitos de nós, né, continuamos olhando sem enxergar, ouvindo sem entender as coisas do Espírito. A gente estuda, né, na hora parece que compreende, mas depois que a gente sai para a vida, a gente acaba por esquecer aquilo que estudou e aquilo que entendeu. Porque parece que a gente não está pronto para compreender as coisas de Deus, né? As coisas de Jesus. Então ele diz que o semeador não entendesse, o semeador semeia a palavra. Estando à beira do caminho onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem, logo vem o espírito das trevas e tira dos seus ouvidos. É aquela do passarinho, né? Quando tu larga a semente lá na beira do caminho, o passarinho vem e come. Então ele explica que o passarinho seria os espíritos das trevas que tiram a semente do teu coração, da tua mente. E cada um de nós, né, tem uma forma de se livrar da palavra de Jesus, né? É aquele que o passarinho vem e come, né? Que a gente tem conexão com os espíritos das trevas que nos impedem de ouvir, que nos põem para dormir, que nos afastam, né, das boas obras. O Dudu, que saudade, me faz lembrar das reuniões da Geni. Beijos. Beijo, Dudu. Aparece uma hora para as reuniões, Dudu. Não pude deixar de responder esse comentário. Hoje eu também estou pensando muito nela, né? Não sei se é por causa do vídeo, dessa questão toda, né? Eu tô pensando muito nela hoje, assim. Então ela deve estar bem pertinho da gente mesmo. E essa era uma das parábolas que ela gostava muito, né, de nos ensinar, porque Jesus lançava os seus ensinamentos para vários, né, para vários públicos, para várias pessoas, e só aqueles que realmente queriam, né, aqueles que tinham ouvidos de ouvir e olhos de ver, né, é que conseguiam absorver os seus ensinamentos. E aí ele lançava, né, no espinheiro a semente, ele lançava na beira da estrada, ele lançava na rocha, né? Na rocha ela florescia, ela brotava rapidinho, só que faltando o adubo, né? Faltando a vontade da pessoa, ela acabava por murchar, né?
jogar a semente numa rocha, ela brota rápido, porque pega sol ali, tem umidade, mas não tem profundidade, não entra no coração da pessoa. E assim ele foi semeando a palavra dele através de parábolas para que as pessoas pudessem um dia compreender aquilo que ele estava falando. Para que as pessoas pudessem chegar a 2000 anos após o seu desencarne, né, a sua passagem pela Terra, e ler aqui as palavras na Bíblia e sacar o que ele queria dizer. Perceber que ele estava nos dizendo que o que a gente precisava é preparar o nosso solo, preparar o nosso coração, a nossa mente, né, para compreender aquilo que ele estava falando. De saber como regar aquilo, saber como espalhar, como frutificar, tá com solo fértil para que ele frutificasse a 30%, a 60% e a 100%, que se multiplicasse aquelas palavras, né? E ele falava assim, por parábolas, por frutas, por plantação, porque era o jeito que o povo entendia, sabe? Era o jeito que o povo entendia. Naquela época, a maior preocupação da humanidade era a sobrevivência, né? Era comer para sobreviver. Então ele falava assim, muito relativo ao alimento, né? O pão, a divisão dos pães, o grão de mostarda. Ele falava assim muitas parábolas relativas a alimento, né? A porcos, né? Lembra, os porcos vão ser roubados lá, não sei. São várias parábolas relativas a alimento. Porque o que a pessoa pensava? Se me roubar o meu alimento, né? Eu vou morrer, né? De fome. Mas ainda assim não compreendia que todo o alimento que ele estava falando era o alimento da nossa alma. Ela era aquilo que realmente nos sustentava, né? Aquilo que realmente nos sustenta e nos faz viver de verdade, né? Viver, tá, no planeta Terra vivo, não apenas sobrevivendo. Não apenas acordando de manhã, saindo para o trabalho, almoçando, trabalhando, voltando para casa, dormindo e aí de novo, e não fazendo nada para progredir. E na maioria das vezes fazendo de tudo para se destruir ainda, né? Com pensamentos negativos, com raiva, com rancor, com revolta. A gente se chatear com alguma coisa que acontece de errado no nosso dia é normal. A gente está na Terra, a gente não está num plano evoluído. A gente está aqui, no meio de um monte de emoções. O que a gente não pode é pegar aquilo de ruim que nos aconteceu e fazer o foco principal da nossa vida. Acabar com a nossa vida focando num algo negativo que nos aconteceu, né? Eu fui fechado no trânsito. Fiquei brabo na hora. Passou, fui embora, deu. Isso não é o teu caminho, não é tu aquilo ali, não é a tua vida aquilo ali, né? Porque sei lá, uma coisa que a Nete Guimarães muito dizia, foi abandonado pelo meu pai quando era criança. Quantas mil pessoas foram abandonadas pelo pai quando era criança e são pessoas de bem, né? Minha mulher me traiu. Quantas mil pessoas no mundo foram traídas pela mulher ou pelo marido e levaram a vida em frente? Então, as desculpas que nós encontramos para nos autodestruir, tá em nós. É a gente que tem que resolver isso, né? É a gente que tem que resolver, não é o que a gente vai se destruir pensando naquilo ali. Então, quando a gente consegue compreender que Jesus quer plantar no nosso solo, quer que seja fértil, quer que a gente deixe crescer e que multiplique aquela fruta a ponto da gente poder espalhar, né, pelo mundo, quando a gente consegue compreender que aquilo ali é algo que passou, né? Eu tropecei, caí, bati com o joelho, levanta, põe um curativo, vamos embora, sabe? A gente não pode achar que qualquer probleminha
vai nos afundar no mar de lama, né? A gente precisa compreender que o que Jesus deixou para nós é muito maior do que qualquer problema da vida, sabe? Fazer um estardalhaço por pouca coisa, né? Não compreender que a vida é simples, as coisas são simples, que nós é que complicamos. E aí depois que a gente já complicou, que já se atirou, que já afundou, aí dá um pouco mais de trabalho para resolver, né? Aí dá um pouco mais de trabalho. Mas ainda assim, a gente consegue. Ainda tem solução. Ainda assim tem solução. Sempre vai ter. O que é necessário é que a gente queira resolver. O que é necessário é que a gente queira pegar aquela semente que está lá no meio dos espinhos, né? Aonde o espírito das trevas está lá soprando no teu ouvido, né? Para matar aquela planta. Pegar ela e levar para um lugar melhor. Vou pegar aquela semente, não vou deixar ela aqui. Eu vou levar para um lugar melhor. Vou preparar o meu solo de uma forma melhor, para que ela possa brotar e frutificar. Porque se eu ficar parado, a semente vai apodrecer e depois ela não vai vingar mais, né? Enquanto ela seca, ela brota de novo, né? A semente é uma coisa espetacular, né? É a melhor parábola que se pode usar. Porque a semente, tu tira da planta e tu põe ela para secar. E depois que ela tá seca, tu coloca ela na terra e ela germina. E ela brota. E se tu cuidar, aquela planta vai florescer. Ela só não pode apodrecer. Se a semente apodrecer, não tem mais o que fazer. Aí tem que colocar fora. Mas ela pode secar. Então tu pode permitir que a tua semente seque. Não frutificou, não floresceu, não brotou, mas ela tá secando. Até aí tudo bem. Cicatrizando para depois voltar, né? A ferida, quando ela começa a criar uma casca, né? Ela tá secando. Aí cai a casca e tem a cicatriz embaixo, porque ela já tá curada. Então, é assim que é a semente. Ela cicatriza, ela seca, e aí quando tu coloca ela num solo fértil, ela brota. Ela vem. Só que precisa preparar o solo. Tem que encontrar a maneira de preparar esse solo. Não adianta só ficar churumingando pelos cantos, achando minha semente tá seca, ai, a minha semente não tá brotando, não resolve nada, minha vida é uma porcaria, então eu vou apodrecer de vez com ela, vou jogar ela no lixo e não vou deixar ela brotar mais. Vou acabar com isso. E aí, desencarna, vai pra onde? Só Deus sabe, né? E vai buscar outra semente quando? Quanto tempo vai levar para ter o direito de receber uma outra sementinha? Para reencarnar de novo? Vai conseguir reencarnar na Terra? Vai para um lugar pior? Vai ficar quantos séculos desencarnado? Eu li aquele livro, são 2 livros, são 2 encarnações de 2 famílias. Não vou lembrar do nome de nenhum dos 2 livros, porque eu sou péssima com isso. Mas a história eu lembro. Eles se degladiavam, brigavam, se matavam, se destruíam, se embebedavam, se afundavam entre eles, se odiavam. Aí morreram tudo. Aí ficaram 400 anos desencarnados. E aí eles voltam numa outra vida. Tu lembra desse livro? Desses 2 livros? Voltam numa outra vida, toda aquela gentarada junto, para tentar de novo. 400 anos
desencarnados. 200 e pouco na lama, 200 e poucos anos no umbral, quase 300 anos no umbral. Para sair do umbral, para começar a se limpar, para começar a se purificar, para poder reencarnar de novo. E não era um, nem dois, nunca, era um monte de gente, eram famílias e Idade Média lá, como é que chama, clãs e feudos e coisas semelhantes assim. Era uma renca. E foram morrendo e ficaram 400 anos desencarnados. E hoje é o Castelo das Almas Feridas, né? Acho que é isso, um deles é. E hoje a gente tem esse conhecimento, a gente tem os livros que vêm nos trazer as histórias, né? Os espíritos escrevem para nós as histórias, para a gente aprender como viver. A gente não precisa mais ficar 400 anos desencarnado, padecendo. A gente pode até ficar 400 anos desencarnado trabalhando no mundo espiritual, né? A gente pode se preparar para isso. Agora, 400 anos chafurdando na lama é muito tempo. É muito tempo perdido. Aí a pessoa chega, né? Reencarna, tem uma vida toda para se libertar, para se aprimorar, para aprender, para estudar, e faz tudo errado de novo, depois de ficar 400 anos esperando para nascer. Não sabe nem onde vai botar a semente que Jesus te dá. Faz tudo errado de novo. Mas aí, né, o Criador, com a sua bondade infinita, ele diz, tudo bem, meu filho. Vamos lá. Apaga mais 400 anos para te aprender. Uma hora tu vai aprender. Né? Repetiu de ano, vai lá. Tem pressa, você tá com 4 milhões. Repetiu, errou, passou, não rodou, não foi aprovado. Bora lá, vamos voltar lá, vamos ficar mais 400 anos lá, desencarnado. Tantos desses 400 lá, padecendo no umbral, mas tantos se preparando para reencarnar de novo, até que alguém resolva te dar um útero para te nascer, né? Até que uma mãe, um pai resolva se propor a te dar uma vida. Até gente para encarnar 35 mil para nascer. E aí tu vai nascer de novo. E aí tu vai tentar de novo. Aí tu vai querer prometer mundos e fundos para nascer de novo. Para tentar recuperar aquele monte de porcaria que tu fez com a tua vida. Sendo que ele deixou para nós todas as explicações. Deixou todos os ensinamentos. E a gente não tinha ouvidos de ouvir. E nem olhos de ver. Não percebemos. Nem vontade de fazer. O principal é a vontade, né? Porque quando a gente tem vontade, o ouvido abre, o olho enxerga. Né? O principal é a vontade. A gente prefere se entregar aos braços do Morfeu e não ouve nada. Não vê nada. Mas aí a gente tem algumas opções ainda, né? A gente tem a opção pelo amor, a gente tem a opção pela dor. Quando a gente tenta, né? Pelo amor e não dá, aí a dor, que é implacável, vem para ajudar. E nos ensina. Como diz, a dor ensina a gemer. Né? De uma forma ou de outra, vai nos ensinar. E que bom que seja enquanto a gente está encarnado, né? Que a gente consiga ter toda a dor possível enquanto está encarnado, para não passar os 400 anos no umbral.
Porque daí a dor lá é muito pior. Aí tu vai gemer muito mais. Como diz o Wellington, como é que é? Gemidos e ranger de dentes? Gemidos e ranger de dentes, 400 anos ali, falecendo. Mas a gente tem muito privilégio de conhecer, de saber como é que as coisas funcionam. A gente só precisa preparar o terreno para plantar a nossa semente. Eu escutei uma palestra do Hélio Couto ontem, 2h30. 2h30. Uma palestra. E tu lembra de alguma coisa que tu viu? Ele falava bastante sobre, como é que se explica? Sobre o universo, no caso, falou bastante sobre o universo e que qualquer pessoa que fizer no mundo pode mudar o resto que vai, que muda, pode dar um resultado diferente, entendeu? Cada coisa que tu pensa de um jeito e faz de outro, pode modificar a tua vida, tudo em geral. Não só a tua, como de outras pessoas, né? As nossas atitudes, os nossos pensamentos, aquilo que a gente faz, não vai mudar muitas vezes só a nossa vida. Aliás, nunca vai mudar só a nossa vida, porque nós somos todos interligados, né? Até porque tudo isso não é para nós, né? Tudo isso aqui, todo esse contexto aqui, ó. É muita gente. Né? É muita gente. Não é para nós ouvir. E que nós também. E que a gente possa que aproveitar, eles né? ouvidos de ouvir, né? E que a gente possa aproveitar cada uma das palavras, né? Que chega até nós. Para preparar cada vez mais o nosso terreno melhor, né? Porque é muita responsabilidade estar aqui com as entidades, né, nos auxiliando. Então vamos passar hoje a palavra para o seu Oxóssi, que ele está querendo falar, né, sobre as plantações, porque de plantação ele entende. E vamos ver o que ele vai ter para nos falar sobre isso. De frente. Um salve para os filhos. Salve. Um salve para todas as falanges. Salve. Para todos os irmãos da terra, para todos os irmãos desencarnados. Salve. Para todos os irmãos dos outros planetas que estão aqui nos ajudando. E para falar, como a filha disse, de plantação. Plantação. Algum lugar os filhos já viram alguém plantar pimenta e colher morango, meus filhos? Plantar laranja e colher limão? A plantação é assim. Você guarda a semente no celeiro para ela ficar bem sequinha. E aí tu espalha ela na terra tratada, bem fértil. Tu aduba aquela terra. Tu põe todo o teu cuidado nela. E aí ela vai brotar. Mas as sementes são separadas no celeiro. Não pode jogar semente de tudo junto no mesmo lugar. Porque para te saber aquilo que tu tá plantando, que é aquilo que tu vai colher. Então, se você colocar semente de pimenta, você vai colher pimenta. Se você colocar semente de morango, você vai colher morango. E assim, com qualquer semente que você colocar na terra.
vai colher aquilo que plantou. E nosso Senhor Jesus usava essas parábolas para ensinar as pessoas que queriam ouvir e que queriam entender o que ele estava dizendo. Porque se a pessoa compreendesse aquilo que ele estava falando ali, estava com a sua vida salva. Ia saber que se tu planta, tu colhe. Exatamente o que tu plantar. Não tem nenhum jeito de tu plantar uma coisa e colher outra. Aonde tu planta, do jeito que tu planta, o que tu faz, vai colher. Então, se o filho planta alegria, colhe alegria. Se planta tristeza, rancor e mágoa, vai colher isso. Se acaba com a sua vida, vai morrer. Não tem outra forma. A semente vai brotar. E Jesus quis colocar semente no caminho dos filhos, da sua palavra, para poder que compreendessem como plantar na sua vida. Como fazer a sua plantação para depois ter a colheita. Deixou explicado cada jeitinho certo de fazer a coisa. Forceja, filho, que eu te ajudarei. Não foi? Faz o mínimo esforço que eu vou te ajudar. Plantou o esforço, colheu a ajuda. Se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, tu vai fazer na tua vida tudo aquilo que eu faço e muito mais. Plantou, colheu. Buscai o reino do céu e todo o resto te será dado por acréscimo. Todo. Não falou um prato de feijão, não falou um prato de arroz, não falou água, falou todo. Tudo que você precisar na terra chegará a ti com abundância. Buscai o reino do céu. Agora, se tu te entrega às coisas ruins do mundo, se tu prejudica o teu corpo, a tua saúde, a tua família, os teus amigos, o que tu vai colher? Se tu, ao invés de buscar o reino do céu, buscar o convívio com as trevas, o que tu vai colher? Porque as trevas, meus irmãos, elas não são ruins. Elas não oferecem para os filhos coisa ruim, não. Os filhos sabiam? Sim. Elas oferecem vantagem. Elas oferecem alegria, elas oferecem orgia, elas oferecem só coisa que parece muito boa. Então é fácil, né? Para se ligar com elas. Porque você vai ser uma alegria só. Porque é chato, né, meus filhos? Ficar ali ajudando o outro, orando, né?
buscando o reino do céu. Só que essa é a semente que tu vai estar plantando para colher todo o resto que você terá por acréscimo. Enquanto que você está ali se conectando com as trevas, o que você vai colher? Só o momento. Só o momento. E o momento que já passou. Quando tu pensa que vai viver, Entrar no auge, já passou. Acabou. E aí acabou o tempo da euforia, o tempo da alegria e acabou o tempo da vida na Terra. E ninguém viu, porque foi muito rápido. Porque o tempo da vida na Terra, meus irmãos, ele é muito rápido. Comparando com a eternidade do Espírito, isso aqui não é nada. Se você viver 80, 90, não é nada. Imagina se você viver 30, 40. Partiu na infância. Perdeu de evoluir tudo o que tinha para evoluir. Se entregando ao convívio da sombra, das trevas. Mas o bom disso tudo, meus irmãos, é que cada um ser que está no planeta, fazendo o seu plantio, vai colher o que plantou. Ainda assim, tem o amor do Criador. Ainda assim, vai colher com uma dose, como se fala, diminuída do que deveria colher. ainda vai ter um carinho ainda. Ainda vai ter. Porque que nem a filha falou, ficar 400 no umbral, às vezes ainda é bom. Aquilo que parece muito ruim, às vezes ainda é bom. Então nunca é demais a colheita que a gente recebe. Porque ela poderia ser pior. Porque o amor do Criador por todos os seus filhos espalhados pelo universo é igualzinho para aquele que planta a flor e para aquele que planta o espinho. Para aquele que encontra o amor e para aquele que se entrega para a raiva e o rancor. O amor é o mesmo. Jamais é por vingança de Deus, de Alá, de Oxalá, seja o nome que for dado, que os irmãos padecem. É simplesmente o resultado da sua plantação. É simplesmente aquilo que você manda para o universo Vibração. que você vai receber de volta. E ainda assim, quando vemos os irmãos plantando tudo errado, jogando pérolas aos porcos,
fazendo os maiores absurdos com as suas vidas. Ainda assim, podemos fazer como nosso Senhor Jesus. Estender a mão e puxar para fora. Fazer algo para ajudar a se libertar daquela lama. Porque o nosso Senhor Jesus, ele não escolhia os bonitinhos. Ele não escolhia os santos. Ele escolhia os perdidos. Ele escolhia aqueles que mais precisavam da sua ajuda. E essa é a maior lição que ele deixou para os homens na terra. Escolher estender a mão para aquele ser que não sabe o que está fazendo da sua vida. Qual vai ser a forma? Mas se entrar em contato com a divindade e pedir ajuda, a forma aparece. O jeito certo de fazer as coisas vai aparecer. E a gente ainda consegue ajudar os irmãos que estão atolados nas trevas. Não julgueis, porque você não sabe o dia de amanhã. Sempre que tiver a oportunidade, ajuda. Porque você não sabe o dia de amanhã. Certo, meus irmãos? A plantação pode começar hoje. Pode ter começado lá atrás. Pode começar lá na frente. Mas ela vai ter que começar. O plantio tem que ser feito para que se possa colher. E vai ter que ser do jeito que tiver que ser. Se possível, preparando o solo para receber a semente abençoada do Criador. Porque se plantar em qualquer lugar, aí não vai vingar. Eu peço ao Criador que derrame todas as suas bênçãos sobre os irmãos na terra. Eu peço do fundo da minha alma, do meio da mata virgem, aonde não se ouve o cantar do galo, que possa ser levada a dor dos irmãos para tão longe que ninguém possa encontrar. Que a nossa cabocla Jurema coloque no lombo da sua onça todos os problemas e as dores dos filhos e leve embora, trazendo de volta a luz e a paz e principalmente a consciência das decisões para ser tomada. Um salve para os filhos na terra. Um salve Oxalá. Um salve a Iemanjá. Um salve ao Oxum. Xangô. As falanges dos preto velhos. Todas as falanges das matas.
Um salve pros boiadeiros. Um salve pros Exus. A todos, irmão intergaláctico. Um salve a todos, espírito de luz. E uma boa noite a todos.